Bom dia a todos aqui presentes, bom dia a todos que estão online, bom dia a todos que estão aqui esperando um pouco do Senhor, né? Enquanto o Fernando falava, me veio uma imagem muito forte, mas é uma imagem que ela é recorrente, na verdade. É uma imagem de Jesus, né? Uma imagem de Jesus. Quando eu era criança, eu tinha... Eu não sei se eu já falei aqui, eu era da igreja católica, né? Mas eu tinha medo das imagens lá da igreja, então eu não olhava para as imagens da igreja. Mesmo porque eu ia numa igreja em que as imagens eram de tamanho natural, então eu tinha medo de olhar para elas. Mas eu tinha um desejo muito forte no meu coração, quando eu era criança, de olhar para Jesus, de ver Jesus. E eu me lembro que era pequenininha e eu pedia para Jesus, para Ele, que eu queria olhar, que eu queria ver, que eu queria conhecer Jesus, que eu queria que Jesus me visitasse. E uma vez eu tive um sonho, né, um sonho da imagem de Jesus. E a imagem que eu tenho hoje, que é bastante recorrente, e é uma imagem que eu sempre me recordo, e quando o Fernando estava falando, ela voltou na minha mente. É uma imagem do Senhor Jesus. Uma imagem que o Senhor sempre nos convida a fazer parte da vida dele. Sempre nos chama. O Senhor sempre é alguém que nos espera. E que isso seja, né, uma imagem que não seja para mim, mas que seja para todo mundo. Né, que seja uma imagem que o Senhor convida cada um de nós a participar, a andar junto, a caminhar junto e por inteiro, né? Não só em partes. E a gente vai falar um pouco disso hoje também, mas conforme ele falava, eu falava assim, se eu tivesse tempo eu mudava a mensagem, mas não dá tempo. Mas a mensagem que eu trouxe hoje, ela fala um pouco da igreja, né? O texto está baseado em Atos dos Apóstolos, ele fala muito da igreja, né? Como ela começou. Uma eu já falei aqui, mas uma das passagens que eu mais gosto é aquela de Pentecostes, né? Quando tem o mover do Espírito. Mas hoje eu vou falar sobre uma personagem da Bíblia, e o tema de hoje é uma casa de acolhida, uma casa de hospitalidade. E eu vou falar de uma passagem bem curtinha, que é uma passagem da conversão, do batismo de Lídia, né? E a gente vai abrir em Atos 16, 9, primeiro. E depois, logo em seguida, abrir em Atos 16, de 13 a 15, que é o trechinho que fala da conversão de Lídia. Então, essa é a segunda viagem de Paulo. Paulo teve um sonho, que o diz aí no 16, 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Essa é uma passagem, né, da segunda viagem de Paulo, e vocês vão encontrar nesse texto 3 histórias. A história de Lídia, a história de uma pessoa, de uma mulher que estava... foi liberta, e a história do carcereiro. A história do carcereiro, acho que é a história que todo mundo mais recorda, do carcereiro que Paulo também que se rendeu ao Senhor, né? E no final da história, Paulo estava preso e ele é liberto, né? Teve a história toda do 16 é isso. E a gente vai se ater nesse trecho de Lídia, tá? Então, no versículo 13 a 15, é que ele começa a falar desse contato com a Lídia. No sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido lá.
Em outra versão da Bíblia, diz que existia um grupo de mulheres, as mulheres costumavam se reunir lá, tá? Para oração. Pode seguir? Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem crente ao Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai amado, nós estamos aqui na sua presença, Senhor, e é muito bom chamar o Senhor de Pai. Isso traz um conforto ao nosso coração, Senhor Jesus, porque nós queremos que o Senhor pode cuidar das nossas vidas, o Senhor pode abrir os nossos corações, o Senhor tem um relacionamento conosco, um relacionamento de amor, um relacionamento de afeto, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor Jesus, pela Sua presença, pelo perfume que o Senhor derrama neste lugar, nesta manhã, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te honrar e abrir a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós queremos conhecer um pouco mais de Ti, saber um pouco mais do Seu desejo para cada um de nós, ó Pai, porque nós cremos que como um Pai, o Senhor tem os olhos amorosos para cada um de nós, Senhor Jesus. Cada um no seu tempo, cada um na sua necessidade, cada um na sua maturidade do coração, Senhor Jesus. Mas todos debaixo da sua guarda, todos debaixo da sua proteção, ó Pai. Nós queremos Te colocar neste momento, este pedido de abrir, Senhor, as nossas mentes para a Tua palavra, Senhor Jesus. Para aquilo que vai ser dito pessoalmente e não coletivamente, Senhor Jesus, mas abre os nossos corações, abre as nossas janelas da alma, Senhor Jesus, para Te receber neste momento, com todo amor, com toda a mente, com todo o coração, Senhor Jesus. Que este momento seja um momento totalmente dedicado ao Senhor, e que ele tenha reflexo, Senhor, nas nossas vidas. Como diz o Fernando, não só por hoje, não só no domingo, não só neste momento, Senhor Jesus, mas dada a sua luz nas nossas vidas. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. E aí nós vamos, então, como eu disse, era a segunda viagem de Paulo, e ele conta desse encontro, né, que ele teve com a Lídia. Então, diz o texto que ela era uma vendedora de tecidos, e ele fala em alguns lugares está assim, de púrpura. Esse tecido era um tecido muito caro, ele era um produto muito caro, tanto que na época esse tecido ele era usado, e a cor era usada para a realeza, para os sacerdotes. Não era qualquer um que conseguia comprar este tecido, porque a extração dele era uma extração muito difícil, né? Era uma extração que era meio artesanal, mas ela vinha de um produto, eles extraíam de um produto se eu não me engano, de moluscos, né? E eles precisavam de muitos moluscos para tirar 1 grama do produto. Então, ele era um produto meio assim, hoje a gente poderia dizer que é a base de ouro, né? Então, a gente faz pensar que Lídia, ela era uma pessoa que ela tinha uma certa posição dentro da comunidade dela. Ela não era uma pessoa, ela tinha um destaque dentro daquela comunidade, então ela não era uma pessoa como necessitada de posses. Então, ela tinha um destaque, e possivelmente um destaque financeiro, e um destaque enquanto mulher naquela época. Eu fico pensando que se hoje a gente ainda já tem alguma discriminação da mulher, pensa naquela época como era, né? Então, era uma pessoa ousada, era uma pessoa que possivelmente ela era corajosa, destemida, era uma pessoa diferenciada para as mulheres daquela época. E aí ela tem esse encontro com Paulo. E ao encontrar Paulo,
quando Paulo falava do Evangelho, e nesse período, ele falava das coisas que Jesus fez, dos milagres que Jesus fez, e ele falava da salvação, né, do que a gente tem, como eu falei, é da igreja primitiva, é de como a igreja começou. E a igreja, ela tem essa questão da salvação, né, de Cristo ser o centro das nossas vidas. E Paulo falava disso, ele contava dos milagres de Jesus, e ele procurava que o povo se convertesse. Lídia, possivelmente, ela já conhecia alguma coisa da palavra, mas ela era... É a primeira vez que eu tinha visto a palavra gentia, porque a gente fala sempre dos gentios, e aí a gente esquece do feminino, né? E ela, então, era gentia, ela não conhecia o Senhor, e ela foi tomada pelo amor do Senhor. E quando ela foi tomada pelo amor do Senhor, aí é a questão da parcialidade ou da integralidade, né? Ela foi tomada pelo Senhor por inteira. Ela imediatamente convidou as pessoas para ir para a casa dela. E eu não sei como ela falava, mas no texto diz que ela nos constrangeu, Paulo dizendo, né, ela nos constrangeu e fomos à casa dela. Então, ela deve ter sido bastante incisiva nessa questão de, não, se vocês veem que eu sou crente, que eu estou crendo no Senhor, então vocês vêm à minha casa. E ela recebeu essas pessoas na casa dela, né? Aí é a questão da acolhida, da hospitalidade, né? Em algumas palavras, em alguns dicionários, a gente tem a palavra de amabilidade, de receber as pessoas, né? E esse é o coração de Lídia neste momento. Um coração convertido, um coração que aceitou a palavra, um coração rendido ao Senhor e um coração amável. Ela quis essas pessoas perto dela, ela quis conviver com estas pessoas, e isso é alguma coisa que nos remete ao tempo de hoje, né? A gente convive no mundo, certo? A gente tem o mundo que é o mundo espiritual e o mundo natural, que é o mundo que a gente vive. E nesse mundo natural, será que a gente é natural ou será que a gente é espiritual? Então, Lídia nos traz isso. Eu quero trazer à minha casa o Senhor. Eu quero trazer em todos os lugares o Senhor. Essa é a totalidade do amor dela. Não é uma simples hospitalidade, mas é receber dentro da sua casa. A gente recebe qualquer um dentro da casa da gente? Não. A gente não recebe qualquer um, né? Uma vez eu fui procurar um emprego e eu fiquei um dia inteiro fazendo entrevista. Aí essa moça falou assim, eu estou recebendo você na minha casa, eu preciso te conhecer. Eu falava assim, mas precisava ser o dia todo? Né? É o tempo todo com o Senhor. É o dia todo, é o tempo todo, é minuto a minuto. Esse é o nosso Deus, que Ele faz essa diferença. O texto ainda diz que Lídia, né, ela recebeu o Senhor, ela foi batizada, né? Olha o impacto, ela foi batizada e toda a sua casa, toda a sua família foi batizada, né? E ser batizado não é simplesmente você baixar nas águas, isso tem um significado. Essa questão de você ser batizado é uma questão de você declarar publicamente, né, o seu arrependimento e aceitar Jesus, né? A gente fala sempre dessa questão de aceitar Jesus, mas a primeira coisa que toca no nosso coração é o arrependimento. E a gente se arrepende todos os dias, né? Como eu falei para vocês, eu era da Igreja Católica e lá a gente tinha alguns rituais, né? Uma religiosidade bastante fervorosa. Eu fiz parte de grupo de jovens. Quando eu tinha 14, 15 anos, a gente fazia
Eu não lembro como era o nome, mas eu sei que a gente saía pelas ruas, era quase uma procissão, e fazia esse evangelismo, né? Mas faltava esse relacionamento direto com o Senhor. Como que pode uma pessoa ter medo de olhar, né, para aquele que te chama? E às vezes a gente tem medo porque a gente tem vergonha do que a gente fez. A gente às vezes tem medo porque a gente é muito... eu não sei exatamente qual palavra usar, mas a gente é muito longe do Senhor, se a gente for falar da nossa natureza. E às vezes a gente tem que colocar isso no altar do Senhor também. Essa é a totalidade. Às vezes a gente quer ser bom para o Senhor, a gente quer cantar louvores para o Senhor, e muitas vezes a gente esquece de colocar o nosso lado que não é bom do Senhor, para o Senhor poder modificar, para o Senhor poder trabalhar. Às vezes o comportamento ele chega depois do pensamento, e às vezes o pensamento não é bom. A gente tem que modular o nosso pensamento. E a gente modula o nosso pensamento porque nós fomos batizados em nome de Jesus. Porque nós aceitamos Jesus. Porque nós estamos no caminho de Jesus. E porque o Senhor nos chama todos os dias. Lídia conheceu da palavra e ela foi impactada imediatamente ela foi batizada e imediatamente ela trouxe para dentro da casa dela. Uma pessoa que, aos olhos do mundo, talvez não precisasse de mais nada. E é dessa hospitalidade que a gente vai falar hoje, que a gente está falando isso, das características de Lídia, né, que é da entrega total e não parcial. Está aqui no papelzinho, tá? Eu não colei do Fernando. Né? O Senhor nos traz hoje para que você tenha essa entrega total, que você tenha um coração amável, e um amável não só para com você, porque às vezes a gente precisa ter esse coração amável para a gente mesmo, um coração amável para o outro, um coração amável para o mundo, mas principalmente um coração amável para Deus. Porque muitas vezes a gente se preocupa naquele convívio, né, diário, e a gente esquece de ser amável para Deus. A gente esquece que Jesus é amável com a gente. E essa amabilidade com o Senhor é deixar o Senhor entrar na sua casa em todos os momentos da sua vida. É convidar o Senhor na hora da refeição. É convidar o Senhor para estar com você. Não só nas partes ruins, porque às vezes a nossa oração é uma oração até de ousadia, tá? A gente às vezes é ousado na oração e diz para o Senhor que se faça agora, né? Que seja desse jeito. Isso é uma ousadia que a gente tem para o Senhor. E às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor simplesmente pela chuva, pelo sol, porque eu tenho um lugar, né, para comer. Às vezes eu agradeço o Senhor porque eu tenho o privilégio de comer uma comida que eu escolhi. Quantas pessoas têm esse privilégio? Nem todas as pessoas têm esse privilégio, a gente esquece de agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque você tem uma família, agradecer ao Senhor porque as pessoas, né, estão à sua volta, agradecer ao Senhor porque algumas pessoas já se foram, mas elas deixaram uma marca para você. Agradecer o Senhor por tudo. É essa amabilidade a gente precisa ter com o Senhor, de falar para o Senhor, senta aqui comigo, fica aqui comigo, porque eu quero ser acolhida e porque eu quero ter um espaço para o Senhor, né? Tomando um pouco essa questão da hospitalidade, a gente pode encontrar várias questões na Bíblia sobre a hospitalidade. E você vê que Lídia, ela foi uma pessoa amável, não independente daquilo que aconteceu. Em Atos 16, 40, que
Paulo tinha sido preso, e aí ele foi liberto. E aí depois, mesmo depois dessa questão, né, deles terem ficado na prisão, depois que saíram da prisão, diz 16, Atos 16, 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Ela recebeu essas pessoas, apesar do que aconteceu com elas. Quantas vezes você não tem uma questão de confiança com alguém, mas aí a pessoa, né, aparentemente pisou na bola e você, é melhor eu, né, ficar de lado. Mas ela se sustentou, porque ela estava lá. Ela sabia do compromisso que ela tinha com Paulo e com a palavra, né? E olha só que interessante, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, essa hospitalidade, esta amabilidade, esta acolhida pode encorajar outras pessoas. Ela não é só para você, ela é para os demais. Veja, você pode encorajar alguém. Você pode ser uma pessoa diferente para alguém. Você pode ser alguma pessoa que faz a diferença na vida de alguém. Isso é muita graça. Você poder influenciar alguém, você estimular, você encorajar alguém. Quem já precisou de encorajamento aqui? Eu já, né? E às vezes chega a pessoa com aquela palavra, ela te levanta. Então, se você tem alguma coisa no seu coração que você precisa dar para alguém, não espere, dê para essa pessoa, né? Se você tem alguma coisa, uma palavra, se você sente no seu coração, se o Espírito Santo te tocou, né, para falar alguma coisa para aquela pessoa, fale. O Espírito vai comprovar para você. Isso é comunhão, isso é hospitalidade, isso é estar ligado a outra pessoa, isso é empatia, isso é igreja, isso é o amor do Senhor nas nossas vidas, né? E aí, a gente tinha eu queria falar um pouco dessas características de uma igreja que é acolhida, de uma igreja que acolhe, uma igreja que tem hospitalidade. Na Bíblia a gente vê alguns trechos, eu vou abrir três trechos aqui, que ele vai falar dessa questão da amabilidade, da hospitalidade. Primeiro é Romanos 12, de 10, eu acho que é Romanos 12, 10 a 13. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Eu acho que nem precisa de explicação essa, né? Essa tá direta, certo? Né? Dediquem-se aos outros. Pode passar. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O próximo versículo diz: e alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Esta é a palavra do Senhor em Romanos 12, e ele fala desse coração, ele dá umas dicas aí, como a gente tem que se comportar, e é a questão do compartilhamento. Ele diz, não é só para você, é para a igreja. O próximo é Gálatas, são 2 trechos em Gálatas. É Gálatas 5, 22 e 23, que ele fala dos frutos do Espírito. Este é um texto que muitas pessoas conhecem, e ele fala de quais são como é que você se identifica. Porque quando você é batizado, você desce as águas, você levanta as mãos de que eu sou de Jesus, né? E nisso, ser de Jesus é cultivar alguns frutos dentro da gente. E os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Isso é um ensaio diário de cultivar os frutos do Espírito. Alguns são mais naturais, porque eles já são da gente, né? São da nossa personalidade, e outros a gente precisa prestar mais atenção. Eu consigo até identificar quais deles eu preciso ter mais atenção. E é lógico que o domínio próprio é o que está lá em cima. E a gente fazer esse ensaio é você entregar para o Senhor. Essas coisas a gente pode entregar para o Senhor. E isso o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas, né? Em Gálatas, ainda 6:10, ele diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aqui tem duas coisas. Enquanto temos oportunidade, porque haverá um dia que não haverá mais oportunidade. Haverá um dia em que isso vai cessar. Então, não é para amanhã, é para hoje, né? É para agora. Assim como Lídia fez. A gente vê outros textos do Senhor que, quando Jesus andava, ele chamou algumas pessoas e as pessoas meio que falaram assim: eu vou logo ali e eu já te sigo. E o Senhor está dizendo que enquanto temos oportunidade. Então, isso enquanto é porque a oportunidade vai acabar. Tem uma hora que não vai ter mais esta oportunidade. E façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos uma família. Como igreja, nós estamos ligados. Nós temos algumas músicas que falam, né, que somos ligados, né? Somos uma família. E como família, né, às vezes a gente se estranha, às vezes a gente briga, né? Eu tenho 2 irmãos, né? A família da minha mãe são 9 irmãos. Desses 9 irmãos, são 7 mulheres, né? E é muito engraçado. Com os meus irmãos, a gente brigava. Eu me lembro que até um pouquinho antes de eu casar, então já era grande, eu e meu irmão, a gente se pegou no braço, né? Não era uma coisa assim, suave, né? Mas a gente tem essa característica enquanto famílias, né? A gente tem aqueles momentos de tumulto, mas eu vou perguntar uma coisa para vocês. Fala do meu irmão. Não é verdade? Fala da minha irmã. Fala alguma coisa. Às vezes eu falo assim: você está falando o quê? Ele é meu irmão, só eu posso falar dele. Mas nessa questão de que o relacionamento, ele não é fácil. Ele implica em pessoas, né? E lidar com pessoas é isso. Lidar com tempestades o tempo todo, lidar com a bonança o tempo todo, mas existe uma coisa que une a família, é a amabilidade, é o amor. E que seja o amor de Cristo que possa nos unir, que possa fazer com que a gente possa suportar, né? E amar uns aos outros, porque o amor vem primeiro. É o amor que nos faz, né? Defender o meu irmão, apesar da gente, às vezes, estar brigado, né? É esse amor que nos une. E pensa o amor de Cristo, como ele é tão maior do que o meu amor. Esse é o amor que o Senhor quer para nós. Derramar da sua luz nas nossas vidas. E isso é o que o Senhor tem para nós. Eu queria abrir ainda em Atos 2, 46 e 47. Que fala também dessa igreja. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Que você possa se reunir constantemente com o Senhor no seu lugar. Que você possa se reunir com a sua família em Cristo. Que você possa, assim como Lídia,
né, fazer diferente, ser ousado, mostrar essa diferença, ser hospitaleiro para com as pessoas da igreja, com as pessoas do mundo, mas com Cristo acima de tudo. Deixa Jesus entrar. Essas são as marcas de uma igreja que é uma igreja viva, é uma igreja que quando ela está viva, ela faz diferença onde ela está. Isso é a diferença que Lídia fez. Ela fez uma diferença para ela fez uma diferença para a família dela, e se a gente fala, né, de que existe uma questão social, ela deve ter interferido depois nas pessoas que conviviam com ela. Isso sou eu que estou dizendo, tá? Mas você pode fazer a diferença. Você pode deixar Jesus fazer a diferença na sua vida. E não só em uma parte da sua vida. Você pode fazer Jesus brilhar na sua vida com a intensidade que Jesus quer. Não com aquilo que a gente deseja. E aí a oração é para que Jesus possa colocar no seu coração o coração dele. E que se você está perdendo alguma oportunidade, não espere. Abrace Jesus neste momento. Vai até Jesus. Conversa com Jesus. Fala com Ele. Ele vai te dizer, né, dessas marcas de uma igreja viva, que é uma igreja apaixonada, é uma igreja que louva o Senhor e coloca o Senhor acima de tudo. É uma igreja, né, que ela conhece da palavra e ela busca da palavra. É uma igreja que ela faz diferença na comunidade. E é uma igreja que é ela prega, né? Ela tem uma questão do evangelismo o tempo todo. Você quer falar de Jesus, você quer viver com Jesus, você quer desejar Jesus. Então, hoje, eu queria só dizer para vocês que a nossa oração é uma oração de entrega ao Senhor, de entrega total. Não perca as oportunidades, não deixe passar o tempo. O Senhor está no meio de nós e Ele quer nos fazer presentes nesta família, que a gente possa construir esta casa de amabilidade, que a gente tenha esse coração. E vamos orar, né? Ó Pai amado, ó Jesus, o teu coração é um coração tão, tão, tão bom, Senhor Jesus. Tua bondade, ela nos cerca em todos os momentos, Senhor Jesus, e às vezes a gente não entende por que a gente foge do Senhor. Eu quero, Senhor, olhar para o Senhor de frente, com a cabeça erguida, com todos os nossos erros, Senhor Jesus, olhar para o Senhor e deixar no teu altar e dizer: Senhor, nós entregamos, Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso passado, Senhor, que não tem conserto para nós, mas tem para o Senhor. Porque o Senhor pode apagar cada linha, não apagar para que caia no esquecimento, mas apagar, Senhor Jesus, porque o Senhor pode escrever uma nova história. Porque essa rendição ao Senhor é a rendição que nós queremos declarar nesta manhã, ó Pai. Uma entrega total ao Senhor, uma entrega, Senhor, de igreja. Nós queremos ser uma igreja viva neste local, Senhor Jesus, com todas as marcas de uma igreja viva. Uma igreja, uma casa de acolhida, uma casa de hospitalidade, um lugar para conhecer a palavra, um lugar de rendição, um lugar de convivência, uma família, Senhor Jesus. Nós queremos dizer para o Senhor que hoje nós declaramos, Senhor Jesus, que o teu reino é um reino que nos importa. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai soberano, e que o Senhor faz a tua obra, não importa uma circunstância, Senhor Jesus, porque nós queremos viver junto com o Senhor e andar junto com o Senhor. Ó Pai amado, que nesta manhã, se o meu coração, ele ainda tem
dúvida, Senhor Jesus, que eu possa ser como Lídia e levantar a mão e declarar, Senhor, vem para minha casa. Se o Senhor me vê como crente, vem para minha casa, Senhor, porque nós te convidamos a esta acolhida, a esta hospitalidade dentro das nossas casas. Nós nos rendemos, nós queremos levantar a mão para o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te honramos, e que tudo seja feito no nome santo de Jesus. Que Lídia, Senhor, ela possa neste momento ser este encorajamento, esta ousadia de olhar só para a tua palavra, ó Pai. Nós te agradecemos por este tempo contigo, nós te agradecemos pela tua palavra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.